Bom dia, pessoal. Nós vamos dar o início à aula de hoje e eu gostaria de passar uma dica que eu acho que é importante na organização aí do Power BI. Então, às 8h30 a gente vai ter a apresentação aí da palestra do Henrique. Tem o LinkedIn aí que eu acabei de passar para vocês, dá uma olhada no perfil dele. O que eu queria passar, que eu acho que é muito importante aí, não sei se vocês perceberam, a gente está fazendo as medidas, ou seja, aquelas fórmulas que a gente está trabalhando, colocando junto com as tabelas, etc. Algumas pessoas acham que é importante você organizar isso de uma forma melhor. Eu vou colocar a ferramenta aqui do Zoom, só para facilitar o processo. Então, se vocês olharem aqui, eu tenho aqui uma pasta só com as medidas, tá? O que é importante nesse processo aqui? Como que eu fiz isso? Como que eu organizei isso? Porque quando começa a ter muitas as medidas, o que acontece, pessoal? Acontece que vai ficando muito grande aí a tela, muito desorganizado, aí bagunça um pouco. Então, como é que a gente faz para organizar isso em uma pasta só, como estão as outras tabelas aí, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é vir aqui na página inicial, tá? Quando a gente vem na página inicial aqui, a gente tem que olhar a opção aqui, inserir dados. Aí tá aqui, ó, inserir dados, ok? Então, o que eu estou fazendo, pessoal? Eu estou tentando criar um espaço só para colocar aquelas medidas, aquelas fórmulas que a gente fez, tá bom? Então, eu vim aqui primeiro em página inicial, depois eu cliquei aqui em inserir dados, e aqui nós não, na verdade, nós vamos simular como se fosse uma tabela onde vão ter as medidas. O mais importante aqui nesse processo, antes de clicar o botão carregar, é a gente dar um nome para essa tabela, tá? Eu já tinha colocado aqui medidas, mas no vídeo de nome bom, eu vou colocar de novo, tá? Medidas Dutra, por exemplo. E aí eu vou clicar esse botão carregar aqui. Então, primeiro eu dei o nome, opa, e depois eu cliquei carregar, tá? Quando eu fiz isso, ele vai criar aqui, se vocês olharem aqui do lado direito, ele vai criar uma coisa que chama medidas Dutra, tá? Pessoal, eu estou gravando isso aqui, depois vocês podem ter acesso a esse material, tá bom? Então, eu criei uma pasta que, na verdade, só está escrito coluna 1, e à medida que eu for colocando, como que eu sei que a gente tem as medidas? As medidas parecem uma calculadora, né? Vocês olharem aqui a medida aqui, todas parecem uma calculadorazinha. Aí eu quero jogar essa calculadora nessas medidas. Essas medidas vão estar junto com as tabelas, como a gente tem feito aí, tá ok? Então, se eu clicar aqui, qualquer medida que existe, qualquer um que tenha o calculador, eu posso trocar de lugar. Então, se eu clicar aqui, total de medidas, e vier aqui no canto superior direito, ele mostra qual a tabela que está, e se você quiser mudar, você tem essa opção aqui para mudar. Então, eu vou pegar aqui e mandar ele para medidas Dutra, tá? Então, olha, eu posso pegar a próxima aqui, vir aqui em medidas que estava e colocar em qualquer lugar. Então, ele vai colocando. Só que como a gente criou aí uma tabela qualquer, ficou esse coluna 1. Então, aqui do lado do coluna 1, não dá para das três pontinhas, a gente pode ocultar isso, tá? Deixa eu ver aqui, dá para ocultar aqui.
Ocultar. Então, a gente vai em medidas ultra. Olha o que que aconteceu quando eu coloquei ocultar, pessoal. Ele colocou aqui um novo símbolo, mostrando que aqui só tem medidas. Então, ele mudou o símbolo aqui quando eu ocultei aquele que foi criado lá, tá bom? Então, com isso, eu vou ter uma coisa um pouquinho mais organizada aqui, pessoal. Então, todas as medidas vão estar organizadas aqui em uma pasta só de medidas, ok? Então, pessoal, isso aqui ele ajuda muito a você organizar aí seus dados. Então, nós vamos ter um lugar onde vão ter todas as tabelas e vamos ter um lugar onde vai ter as medidas aí, tá ok? É, a ideia de no início da aula a gente tirar dúvidas, a ideia no início da aula a gente colocar algumas coisas novas aí, tá? É, hoje tem muito pouca gente, eu não vou entrar muito detalhes, mas uma das coisas que eu acho que é interessante é essa medida rápida aqui, tá? Eu coloquei alguma dica lá, mas na próxima aula eu vou entrar um pouquinho mais detalhe. Essa medida rápida, ela já tem algumas funções prontas. E uma delas é essa aqui. Se vocês observarem aqui, olha, ele mostra aqui a diferença aí com um ícone também em relação ao mês anterior. Tá vendo aqui, ó? 31% aumentou. Aí diminuiu 18%, aumentou 31%. Então, isso aqui é uma fórmula que está nessa medida rápida que é muito fácil fazer. E se eu quiser aqui, por exemplo, mudar aqui a forma, depois a gente vai mostrar, a forma é mês a mês, mas eu posso fazer ano a ano, tá? Então, deixa eu ver se ele tá pensando aí. Aqui agora, como eu pus 12, ele vai olhar o mês, o ano anterior. Então ele vai colocar janeiro em relação a janeiro anterior, tá? Então ele pega o janeiro, que foi 4.400, e aí foi 6, então aumentou 44%, e assim por diante. Então eu posso fazer trabalhando aí, quando eu venho aqui na fórmula, né? E aí eu vou descobrir aqui na fórmula que tem uma opção aqui que é por mês, né? Eu posso também fazer a opção por ano. Então, aqui é a cada 12 meses, aí se eu puser year aqui, aí eu colocar cada ano, etc. Então, isso tudo, pessoal, é nesse negócio aqui de fórmula rápida, tá? Mas vou clicar aqui o fórmula rápida para vocês, só para vocês darem uma olhada. Olha o que que tem de legal aqui, pessoal. Média por categoria, total do ano até a data, então acumulado do ano, total do trimestre até a data, total do mês, alteração a ano, trimestre a trimestre, média móvel, total acumulado. Então tem muita coisa aqui, pessoal, que ele já faz automaticamente. Então esse aqui eu não preciso nem digitar nada, ele já faz, porque você vai escolher aqui a forma de cálculo e vai escolher os campos que você vai querer trabalhar, tá bom? Então aqui, pessoal, esse medidas rápidas é uma coisa muito bacana, sim, principalmente esses que a gente vê aqui, que eu gosto muito, são esses aqui de total acumulado no ano, esse aqui, ó, que chama inteligência de dados temporários. Total do ano até a data, total do trimestre, total do mês, alteração ano a ano, trimestre e média móvel. Esses aqui são muito usados aí na área de negócios, tá? Então, essa é uma coisa que vocês poderiam trabalhar aí tranquilamente
E aí ele tem uma opção aqui que a gente vai ver com calma. Eu não sei se você está vendo, quer dizer, além de ele colocar o percentual aqui, ele coloca um símbolo, tá? E esse símbolo aqui, na verdade, esse símbolo aqui, ele vem de uma função que ele chama aqui de formatação condicional, tá? E tem essa opção aqui que chama ícone, tá? Então, nós vamos ter condições aí de mudar esses ícones, etc., fazer um monte de coisa aqui interessante aqui em relação à parte visual da apresentação. Então, a gente vai comentar um pouquinho mais em detalhes quando tiver todo mundo aí, né? Para que a gente possa mostrar esses recursos adicionais aqui, tá? Então, esse aqui chama medidas rápidas aí, tá bom? Uma outra coisa que eu queria passar para vocês, deixa eu ver aqui, PowerPoint. Pessoal, isso aqui é o PowerPoint, não é? Se vocês forem inserir, tá? Eu não sei se acho que foi o Gustavo que tinha perguntado, não sei se o Gustavo está por aí. Foi você que perguntou do PowerPoint, ô Gustavo? Isso, eu. Tá. Eu achei aqui um add-in do PowerPoint que vai ajudar esse processo, tá? Mas eu testei em casa lá, funcionou. Aqui tem alguma coisa que eu preciso configurar, mas deixa eu só te passar uma informação, depois eu vou. Aqui tem algumas. Se você vier aqui, ó, inserir no PowerPoint e em complementos, tá? Você vai ver o que está instalado. Mas se for direto na loja do Microsoft, o problema é que aqui ele pede para você fazer o cadastro lá na Microsoft. Mas tem aqui, ó, Power BI. E tem um Power BI Tiles, tá? A hora que eu adicionar esse cara aqui vai fazer exatamente o que você está querendo aí. Não sei porque o meu deu algum erro aqui, mas eu preciso dar uma checada. Mas a hora que em casa funcionou. Mas a hora que você fizer isso aqui, vai aparecer um botãozinho. A hora que você clicar o botãozinho, você vai pôr o link que você foi gerado no Power BI, tá? E a partir desse momento, a apresentação do Power BI vão ter várias slides e um deles vai ter essa tela do Power BI que você gerou. E aí você pode manipular, interagir bonitinho. Então, a vantagem desse, eu acho que você tem razão de perguntar, Gustavo, é que quando você vai fazer uma apresentação, você não vai de cara no dashboard, né? Você vai fazer alguma introdução, alguma coisa desse tipo, e aí, nesse momento, você vai mostrar o PowerPoint, o Power BI. Claro que você poderia também chavear, ir para a internet e mostrar, mas esse é uma apresentação onde você poderia, por exemplo, deixar oferecer essa apresentação PowerPoint para o cliente, alguma coisa, e ele poderia acessando esse material aí, já que a opção que a gente fez aí do Power BI é uma opção pública, onde quem tiver o link pode acessar. Então, seria uma forma de você entregar um produto lá para a diretoria, onde eles pudessem avaliar o resultado da sua apresentação, tá? Eu vou ter que dar uma checada aqui, porque eu chequei ontem em casa, funcionou aqui, deu algum erro aqui, mas eu vou verificar o que está acontecendo. Mas então, só lembrando aqui, é inserir loja, né? E aí eu coloquei aqui entrei na loja do Office, e aí eu pesquisei aqui por Power BI, e aí eu adicionei esse add-in aqui, mas algum problema ele deu aqui que ele não gostou. Mas eu vou dar uma checada aí para apresentar para vocês certinho.
E aí, uma vez que ele está instalado, só basta clicar, colocar o link que foi gerado no Power BI, né? Acho que vocês lembram como que gera o link, né? Se vocês não lembram, eu vou mostrar de novo. Então, a partir do momento que a gente clica aqui no ícone publicar, né? Aí seleciona o Workspace. A gente só tem essa opção de Workspace porque essa versão free, tá? A versão que não é free, você pode criar várias pastas aqui, tá? No nosso caso, só tem essa opção aí, porque é uma versão free. Então, ele está publicando aqui, e aí ele fala que terminou, aí eu posso abrir esse dashboard aqui. Aí ele vai falar para mim entrar de novo. Então, esse aqui é o dashboard que eu criei, né? Tá? Quando você quiser salvar ele, ou achar o link deles, geralmente eu clico aqui no editar, porque aí ele começa a aparecer várias opções aqui, ó. Exportar para o PowerPoint. Esse aqui, olha, exportar para o PowerPoint, Gustavo, às vezes é diferente. Ele gera uma apresentação PowerPoint. Eu entendi que você queria, já tendo uma apresentação, incluir o link do PowerPoint em um slide que faria parte de um conjunto de slides de apresentação, tá? Aí você vem aqui no publicar na web, e aí ele dá algumas informações que, se alguém tiver acesso, se for uma informação sigilosa, precisa tomar cuidado. Então, a gente vai copiar esse link para colocar lá naquele add-in lá do PowerPoint, tá? Então, esse é o link que a gente pode compartilhar com todo mundo e oferecer a possibilidade de eles visualizarem. Então, eu acho que foi muito boa essa pergunta, porque normalmente a gente não apresenta apenas o dashboard, a gente faz uma introdução, faz uma conclusão, que não precisa necessariamente estar junto. E esse material, uma vez que está incorporado ao PowerPoint, então a gente pode eventualmente compartilhar essa informação aí. Ok, pessoal? Professor. Então, pessoal, nesse momento aqui, antes da apresentação do Henrique, então a gente fez duas coisas aqui importantes aí que eu acho. Primeiro, criou, né, criou um espaço só para colocar as medidas, tá? E segundo, a gente mostrou essa possibilidade de você incorporar esse o Power BI dentro do PowerPoint. Tá? Então, acho que agora, daqui a pouquinho, a gente já começa. Com relação às datas aí das tarefas, então, essa tarefa de que vocês têm que fazer o Power BI e depois tem que fazer a apresentação lá para a diretoria como uma forma de explorar ou desenvolver essa habilidade de comunicação, ela fica para a próxima semana, na quarta-feira, onde vocês vão ter que entregar e durante a aula a gente faz a avaliação e também discute aí alguns resultados como a gente fez na última vez aí, tá? Então, não precisa se preocupar em fazer agora, né?
Então, mas como tem feriado aí, é melhor vocês já deixarem pronto, né? Porque o feriado é segunda e terça, então na quarta-feira que a gente tem que entregar a atividade aí, logo cedo. Não sei se vocês têm alguma pergunta aí para fazer, enquanto o Henrique não chega. Já recebi um e-mail do Henrique que ele deve entrar em máximo 10 minutos aí. Ok, pessoal? Então tem um tempinho aí para que vocês possam ou perguntar ou dar uma descansada aí. Só lembrando vocês, quer dizer, a gente está na aula no Power BI 5, nós temos Power BI 7, a gente está mudando um pouquinho a dinâmica das aulas, de tal forma que vocês possam fazer as coisas um pouquinho mais de forma autônoma, independente. Então, até a 7ª aula, nós vamos apresentar novas fórmulas DAX, etc. O diferencial que eu vejo, se vocês quiserem desenvolver mais ou avançar nessa área de Power BI, são essas funções DAX, tá? Antes de passar por um patamar novo, que é a parte de programação. Mas não há necessidade de fazer programação nesse momento. A minha sugestão é que, se vocês quiserem desenvolver um pouquinho mais, que o façam através de estudos de função DAX. Não adianta vocês ficarem aí pegando todas as funções para aprender. O ideal é que vocês possam ver aplicações utilizando essas funções DAX. Na internet tem muita coisa, tá? Muita coisa interessante. Eu, particularmente, eu fiz um curso no Senac e também fiz um curso online aí daquela turma que chama Hashtag. Tem uns caras muito bons lá que eles fazem, dão curso, etc. E eles têm muita coisa pronta na internet, muitas dicas aí que vocês podem utilizar aí, tá? Então, eu acho que vale a pena investir um pouquinho mais nisso, né? Então, acabando essas 7 aulas, a gente entra um pouquinho lá no RP. Então, a gente começa as aulas iniciais aprendendo a fazer cadastro, cadastro de produto, fornecedores, etc., clientes, etc. Uma vez que a gente termina essa fase, ou seja, é uma fase inicial onde a gente está aprendendo a lidar com essa ferramenta que é o NetSuite, e depois a gente começa a fazer operações de compra e venda, tá? Agora, o diferencial que vocês vão perceber é que cada papel dentro da empresa tem uma responsabilidade. Isso significa que você não pode pegar a senha do outro, porque isso envolve uma responsabilidade nos seus atos. Como aqui a gente tem algum problema em relação ao colega, não apareceu, etc., então a gente vai criar uma senha única, tá? Só que você vai ter que entrar com um papel específico para resolver uma atividade específica. Então, quer dizer, o cara de compra, ele vai fazer compra, não pode fazer venda, alguma coisa desse tipo a gente vai aprender também. Mas só lembrando que nas empresas ninguém empresta senha para ninguém. Aqui, como a gente tem uma coisa mais didática, a gente vai ter essa possibilidade de usar a senha do colega, porém, a gente vai ter que escolher o papel na hora de entrar no Power BI. E esse papel vai dar a possibilidade de você desenvolver algumas tarefas específicas e não todas, tá? Então, só quem tiver, no caso, a minha senha, tá? E a do Abraão também, ela tem a possibilidade de fazer qualquer tarefa dentro do NetSuite. Mas as demais funções, elas são muito específicas aí.
Ok, pessoal? Então, e esse último bloco, que é a parte que eu chamo parte C, é mais ou menos a ideia que a gente vai ter de usar uma ferramenta, tá? Usar um RP, e além de usar o RP, o resultado do RP, através dos demonstrativos, vocês vão ter que fazer um dashboard. Então, vocês vão exportar os dados do NetSuite, que é um sistema real, muito próximo que vocês vão ter nas empresas. Então, vocês vão fazer operações, e uma vez que vocês fizeram as operações, vocês vão mostrar o resultado para a diretoria, e convencer a diretoria o qual caminho tomar. Então, o que vocês estão fazendo aqui com dados simulados, vocês vão fazer com dados que vocês vão inserir, as operações de compra e venda que cada grupo vai inserir. Então, essa é a grande vantagem, que agora a gente vai estar num ambiente real, assim, um ambiente que simula uma empresa, né? Então, a partir desse momento, quer dizer, eu tenho dados lá no sistema da empresa, no RP, e aí eu quero utilizar o Power BI, que eu acabei de aprender, para gerar uma palestra para a diretoria. Então, essa palestra vai permitir você comunicar de uma forma mais interessante, que a gente chama de informação visual. O pessoal, a Isabela perguntando, hoje não tem atividade não para entregar, né? Hoje é só a palestra, né? Então foi adiado tudo para quarta-feira que vem. Então agora, se você acordou cedo, Isabela, vai ter que dar uma dormida aí na hora do almoço aí. Pessoal, eu gostaria que vocês aproveitassem aí, é, e perguntassem aí bastante aí para o Henrique, sobre essa perspectivas aí de startup, porque realmente é um campo de trabalho muito grande que está surgindo, tá? E aí é uma oportunidade muito grande para que vocês consigam aí uma posição, uma colocação, um estágio, etc. e tal, né? Então, pessoal, nós estamos só no aguardo aí do Henrique. Ele deve entrar aí em breve aí para fazer essa apresentação. E assim vocês também terão a possibilidade aí de perguntar, interagir com ele, mostrar. Na verdade, pessoal, o que a gente está querendo passar para vocês aí é que a gente tem um cenário muito competitivo aí fora. Então, se a gente conseguir cada vez mais ter a possibilidade de aperfeiçoar, então isso vai aumentando a, as chances aí de conseguir emprego, ou seja, aumentando a empregabilidade. Então, vamos aproveitar esse processo aí, tá? E vamos perguntar, toda pergunta é válida, e então não vamos perder essas oportunidades, não, tá bom?
Bom dia, pessoal. Bom dia, professor Dutra. Alô, alô, vocês estão me ouvindo? Bom dia, sim, Henrique. Beleza, então. Professor, bom dia. Desculpa, pessoal, pelo atraso aí. Hoje eu vim falar de soft skills e uma delas é gestão do tempo e dei uma atrasadinha, né? Mas prometo compensá-lo aqui no bate-papo. Henrique, eu gostaria de agradecer aí sua presença, seu tempo, eu sei que é muito precioso aí, mas os alunos, eles pediram para que eu arrumasse alguém, falasse um pouco de startup, etc., e eu resolvi pedir ajuda de vocês para misturar não só essa ideia de startup, mas quais são as habilidades aí necessárias aí para o futuro profissional dessa turma aí que está fazendo esse curso que mistura aí contabilidade e economia. Obrigado. Legal, professor. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Tem algumas pessoas que eu já vinha em algum outro momento, né? A Ju, no caso, a gente troca bastante ideia lá no Start.U e tudo mais. Começar aqui me apresentando. Eu sou o Henrique Galvani, eu trabalho aqui no Grupo BLB Brasil há 8 anos. Eu entrei aqui quando eu tinha 19 anos para 20. Entrei como trainee de auditoria, totalmente bem contabilidade, né? Tipo, ir para campo, auditar balanço, demonstrações financeiras, preparação, fala com instituição financeira. Tive um crescimento relativamente legal aqui na empresa, participei de diversos projetos, due diligence, valuation, M&As, então, tipo, esse foi um lado muito positivo da auditoria, que ela dá uma diversidade muito grande em termos de projetos que você participa, pré-IPO e tudo mais. E aí, em 2018, eu tirei 3 meses aqui na empresa para estudar Business English lá na Califa. Sempre gostei de inglês, fiz meu terceiro em Lincoln, Nebraska, fiz fora do país, aí tipo, falei, pô, preciso me reciclar, vou lá para Califa, que lá tá pegando a inovação e já aproveitar unir o útil ao agradável, né? E por lá fiquei durante 3 meses, nem era no Vale, era em San Diego, um pouco bem próximo ali do México, mas as coisas lá estão, na verdade, bem mais aceleradas, né? E aí eu fiquei me provocando, pensando, falei, cara, eu trabalho numa empresa de prestação de serviços, é um mercado relativamente tradicional, a gente está falando tanto em nova economia, a gente está vendo tanto a tecnologização das finanças, da contabilidade como um todo. Vamos pensar grande, vamos pensar num segundo motor, né? Foi aí que acabei sugerindo para os sócios, né, da gente criar uma segunda empresa aqui dentro do grupo BLB Brasil, que é a BLB Ventures. A gente chama de um segundo motor, o motor de crescimento. A função desse segundo motor é matar o motor 1. Tipo, para não acontecer o que a gente já viu no mercado, que igual aconteceu com Kodak, igual aconteceu com BlackBerry, igual aconteceu com Blockbuster, que negligenciou a nova economia, né? Então a BLB Ventures, ela surge do anseio pelo novo, ela surge da paixão pela tecnologia, da paixão pelo empreendedorismo e para transformar empresas, no caso startups,
para transformar startups em empresas valiosas, não valiosas no sentido somente da grana em si, mas valiosa para a sociedade, para os stakeholders, para todos que trabalham aqui dentro. E óbvio, a gente também mira em algum momento o lucro, né? Bem, eu preparei aqui uma apresentação bem rápida mesmo, era mais para ter um guide aqui para ser seguido. Vou falar um contexto da nova economia, trazendo um contexto para a parte de cultura das empresas e trazendo também um contexto do assunto de hoje, né, que é soft skills. Eu vou apresentar minha tela aqui e aí eu não vou ver vocês mais, e quando vocês estiverem vendo minha tela, só me sinalizem, por favor. Já está aparecendo já. Beleza, obrigado. Então, essa foi uma breve apresentação, até quem quiser me adicionar no LinkedIn, trocar uma ideia aí, seja de inovação, cultura, startups, captação de investimento, fica bem à vontade, vai ser um prazer aí a gente trocar figurinhas. Dando um contexto do mercado de startup, que é o que eu estou vivendo hoje, né? O investimento em startup não para de bater recorde. O ano passado a gente teve um ano recorde e setembro, óbvio, está impactado aqui pelo mega round lá do Nubank, mas está bem aquecido o mercado de startup, está bem aquecida a nova economia, e esse é só o começo no Brasil, né? Então tem muitas oportunidades pela frente, tanto de criação de empresas bem massa, quanto tá trabalhando num local. Hoje não mais somente as empresas que acabam selecionando os seus colaboradores, mas também os colaboradores selecionam as empresas que querem trabalhar. Tanto para desenvolver as hard skills, tanto porque é um lugar bacana, que tem a oportunidade de eu desenvolver ainda mais minhas soft skills, né? Então, existe uma oportunidade muito grande no mercado, no quesito tanto de captação de investimento, quanto aumento da economia, geração de emprego, que no caso são as startups. E aqui setembro, né? A gente fechou 30/9 com quase 7 bi de volume investido em startup. Esse foi um mapeamento feito pela Distrito Data Miner, do Inside Venture Capital, e isso foi rounds mapeados, né? Pode ser que esse número ainda seja um pouco maior de rounds que não foram ainda mapeados, né? E nesse contexto, eu gosto muito de trazer o que a gente pratica aqui dentro, né? Que um negócio é formado por pessoas. Aqui no nosso caso, a gente não tem ativo mobilizado, a gente não tem estoque, a gente está construindo negócios, né? A BLB Ventures, ela investe em startups que sejam externas, mas também a gente tem as nossas próprias startups internas, que tanto para desenvolvedor do grupo como um todo, como o caso da auditoria e consultoria, tanto também por uma fonte ali de geração de receita, que faz jus ao nosso negócio. Depois eu vou contextualizar um pouquinho melhor para vocês. Quando a gente fala de cultura, né, de hard skills, soft skills, tipo, o que eu gosto de falar que é muito mais do que você tá trabalhando num local bacana, num local tipo que é descolado, que tem mesa de sinuca, que tem mesa de pimbolim. As transformações culturais hoje, elas não dizem mais a respeito somente a tecnologia, e sim as pessoas.
sem a transformação cultural, não a transformação da organização. E ainda ficou ainda mais latente nesse novo contexto que a gente está vivendo, né? Então, definindo um pouco cultura, né? Cultura é o jeito das coisas acontecerem por aqui. Até mesmo algumas pessoas dizem que, cultura é quando um líder sai da sala, sai da mesa e a empresa ainda continua alinhada, fazendo aquilo que foi comprometido, né? Também é uma definição. E a principal função da cultura é garantir coesão necessária junto a todos os agentes da empresa. E ela vai definir como a organização irá operar e como seus componentes encaram os eventos internos e externos, seja ele de qualquer natureza. Hoje, uma cultura inflexível, ela não tem mais espaço. Ela vai ser um obstáculo do que a gente está chamando de cultura da inovação. Não do que a gente está chamando de novo normal, mas o que a gente está chamando de um novo contexto. É mandatória que a adoção de uma cultura corporativa esteja orientada às transformações que o mundo está tendo, né? A gente nunca pensou que a gente ia viver um momento como esse, né? Será que as empresas ainda vão continuar fazendo um planejamento estratégico para os próximos 10, 12 anos? Bem, aí que tá. Também não sei. E as empresas que não se adaptarem a esse novo ambiente, esse novo contexto, elas vão correr sério risco de desaparecerem, como eu citei alguns casos aqui, que eram empresas muito grandes, Nokia, Kodak, Blockbuster, entre outras empresas que negligenciaram a nova economia, esse contexto da inovação, esse contexto tecnológico e principalmente esse contexto de pessoas, né? Então, é impossível também a gente falar principalmente aqui, eu trouxe mais um contexto de soft skills para o mercado de trabalho, que eu achei que era uma coisa que fazia mais, que estaria mais aderente à nossa conversa de hoje, né? Então, quando a gente fala, eu quero trabalhar em tal empresa porque eu acho ela massa, o que eles fazem, né? Hoje as empresas, elas comunicam muito o como e o que elas fazem, né? Mas a principal questão que a gente está trabalhando muito internamente, até mesmo aqui dentro do grupo, é comunicar o porquê, né? O porquê que a gente faz aquilo, porquê que esse colaborador ele deve acreditar naquilo que eu acredito, né? Que está muito relacionado o que o Simon Sinek fala naquele livro que Começa pelo Porquê, Start with Why, e tem até um vidinho que é muito atual até hoje, de 10 anos atrás, um TED Talks, que ele estava falando do contexto da cultura da inovação, no caso da Apple, trazendo no contexto do Martin Luther King, porque grandes líderes inspiram e outros não, né? Depois eu até posso compartilhar com vocês. Então, esse porquê está muito relacionado à missão. Hoje a gente fala muito de propósito, né? Que é a razão da empresa existir, né? Por que você faz aquilo? Qual que é seu porquê? Delimita a atuação da empresa no espaço do negócio, né? Define a razão de ser, para que serve, qual a justificativa da existência, né? Então, eu trouxe aqui a missão da BLB Ventures, que é transformar startups em empresas valiosas. E esses valiosas, mais uma vez, não no sentido somente da grana, mas é valiosa principalmente para o meio que a gente vive hoje. É impossível a gente falar de startup sem pensar em sustentabilidade hoje, né? O que é uma visão, né? A visão é aquilo que, quando o colaborador entra, ele tem que estar alinhado para onde que a empresa quer chegar, o que ela quer alcançar, qual que é a busca do crescimento e do desenvolvimento. Então, aqui na BLB Ventures,
como eu acabei não abrindo esse número aqui, a nossa visão é alcançar a marca de X milhões em equity até 2030. Então, a gente tem negócios que vão valer X milhões em até 2030. E hoje, nunca se falou tanto também entre o que a gente prega aqui dentro da organização, e não somente o que está pregado na parede, mas o que realmente é real aqui para nós, né? São os valores e virtudes, são os guias e comportamentos de atitudes e decisões, que nada mais é que quando algum colaborador se desviar daquele caminho, a cultura ela tá tão bem enraizada que o outro vai evidenciar aquilo, vai chamar, pô, fulano, peraí, não está alinhado aos nossos valores, ou até mesmo, nem precisa chamar, ele próprio vai acabar se excluindo ali da empresa, porque ele não vai estar alinhado. Isso é o que a gente mais vê no contexto de negócios hoje, né? Um colaborador que não esteja alinhado com a empresa, ele acaba se excluindo ali, e não a empresa o demite, ele mesmo a próprio se demitindo, né? E aqui eu trouxe alguns exemplos do que é virtudes e valores aqui para nossa equipe, né? Que no caso aqui a gente começa com accountability, porque a gente está muito alinhado com a visão do grupo, né? A gente é uma empresa do grupo BLB Brasil. Hoje eu, como sócio aqui, tocando essa parte de novos negócios e inovação, mas accountability, que é realmente transparência, faz parte do nosso DNA e sempre fará, seja para um investidor, seja para um colaborador, ou seja para um sócio, né? E entrando aqui dois que eu gosto bastante, que tem a ver também com soft skills, que é curiosidade, tem a ver com criatividade. Hoje, colaboração, tipo, pô, quanto que você consegue trabalhar junto com outras pessoas. Nesse contexto, né, que a gente está vivendo, tecnológico, a gente nunca teve tantos dados na mão, né? Tipo, mas o que fazer com esses dados, né? Tem que tomar uma decisão realmente pautada não num feeling interno, mas o que os dados estão nos dizendo. Então, o que a gente fala aqui, contra dados, não há argumento. Cara, quando eu olho aqui para as nossas virtudes e valores, eu acho que eu nunca tinha parado para pensar que está muito bem alinhado até mesmo com as soft skills que eu coloquei ali na frente. E, pô, agora eu fiquei até mais contente de saber que a gente está inserido nesse contexto. Colaboração, né? As pessoas, tipo, tem que saber trabalhar umas com as outras e não mais, tipo, da gente ver hoje a gente entra numa empresa, as faixas etárias, as diversidades, né? Não só no quesito de idade, mas entre outros quesitos, é muito importante a gente saber lidar com a diversidade e estar sempre respeitando o pensamento, a política que cada um segue, as crenças que cada um tem. Então, é muito importante a gente saber trabalhar com outras pessoas. Então, isso vai estar muito alinhado às soft skills que a gente vai estar falando adiante, né? Então, assim, a construção de uma cultura de aprendizado é resultante da adoção da soma das crenças individuais de cada colaborador da organização, que resultará em um pensamento coletivo, um sistema de crença alinhado a essa visão. Hoje, empresas que são máquinas de moer gente, ela não tem mais espaço, ela não vai ter espaço para fomentar o que a gente está chamando de cultura de inovação, né? Então, nunca, eu acho que nesse contexto a gente teve tanto ouvidos para colaboradores, né? E as empresas que não estão alinhado com isso, tende aí ao fracasso, com certeza.
Vou dar um exemplo do que eu vivenciei aqui dentro do Grupo BLB Brasil, né? Pô, eu entrei como trainee, 19 anos de idade aqui. Pô, aqui tem um sistema de avaliação muito bem consolidado, né? Então todos os anos a gente acaba sendo promovido em torno ali mais ou menos de 25 a 35% de aumento, tudo mais. Só que, pô, a empresa estava tendo um crescimento na carreira, estava chegando a supervisor de auditoria ali e tal, com 7 anos, com 6 anos de cargo. Pô, era uma carreira bacana ali a ser seguida, mas a empresa me deu espaço para fazer algo a mais, né? Que era ser sócio. Tá inserido no contexto, tipo, você vai fazer um trabalho por aquilo que aqui na frente você também vai colher um fruto, assim como todos esses investidores que estão por trás, né? Então, isso foi motivo de eu permanecer, de eu apostar e acreditar e agradecer todas as condições que a empresa me deu para empreender num contexto que, na minha visão, o empreendedorismo é um dos melhores cenários para começar a empreender. Porque, pô, tem uma empresa por trás, tem uma empresa que está resguardando, tem uma empresa que, quer queira ou não, tem uma certa, não estabilidade, mas uma certa confiança por trás que estamos juntos, as coisas vão acontecer, né? Ô Henrique, a gente não combinou nada aí, mas não sei o que você prefere que faça as perguntas só no final ou a gente vai interagindo aí. O que você acha? Eu prefiro que vá me interrompendo, que aí a gente vai tendo uma conversa mais dinâmica aqui. Tá, então eu vou. Tem uma pergunta da Isabela aí, mas eu já vou fazer uma outra pergunta para você, que é uma coisa que me incomoda um pouquinho com relação quando eu estou dando aula, né? Uma coisa que eu aprendi ou li em algum momento é que eu falo para os alunos que eles precisam ser um pouco céticos. Não cético no sentido negativo, mas um cético no espírito questionador. Então, quando eu chego na aula lá e falo alguma coisa, todo mundo acredita. E eu quero que eles não acreditem, que questionam, e eu acho que daí surge alguma coisa. Eu não sei se isso, como eu não estou no mercado, se isso é válido ou não. Demais, professor. Inclusive, está muito alinhado com um dos nossos valores lá, que é inconformismo, né? Que a gente fala, pô, a gente tem que estar indignado ao status quo. Realmente questionar. E quem aborda muito desse assunto, até no sentido, tipo, dos inconformados, tem um livro do Adam Grant que chama Originais, que ele fala que as pessoas inconformadas, elas tendem a serem mais criativas. Então, tipo, esse é um fomento até mesmo de uma soft skills, que é a criatividade, né? Tipo, o questionador, ele tende a ser mais criativo. E até mesmo trazendo um paralelo do que eu falei sobre esse livro, acreditem ou não, procrastinação, que é quando você acaba, pô, vou deixar ali uma última hora, tudo mais, a entrega, tipo, sempre nos 45 de segundo tempo. Também o Adam Grant evidenciou num estudo que procrastinar com cuidado, com muito cuidado, né? Não vou deixar tudo para a última hora, também é um fomento para a criatividade, porque você fica com aquilo na cabeça, pô, preciso fazer, preciso fazer, preciso fazer, preciso fazer, preciso fazer. Que hora que você vai fazer o que você ia fazer no momento de zero, em qual você não tinha tantas ideias do que você está fazendo no momento de 7, por exemplo, e aquilo lá ficou no teu subconsciente, que você acabou tendo mais criatividade, mais ideias e consequentemente, a sua entrega no estudo dele é relativamente maior do que quem já fez prontidão, de prontidão assim. Então, mas ele fala com muito cuidado, a procrastinação ela pode ser usada
a favor da criatividade. Ah, legal. Tem uma pergunta aqui da Isabela, eu acho que eu vou deixar ela fazer, mas eu já emendo alguma coisa, quer dizer, existe um sonho aí, oculto em todo mundo, eu quero montar uma startup, né? E aí eu vou ficar rico, famoso, etc, tal. E aí, às vezes, as pessoas pensam, como a Isabela está falando, assim, tem que fazer um plano de negócio, como eu vou conseguir investimento, tal. Mas eu imagino que é muito mais do que isso, né? Não é só um papel ali que você vai resolver. Não sei. Isabela, você quer falar alguma coisa? Professor, na realidade é justamente nesse sentido que o senhor falou, né? Às vezes a ideia de startup é uma coisa parece muito utópica para a gente, mas na prática, o que é preciso para construir, acho que para se ter uma startup do zero, a pessoa precisa ter um estudo, não é só fazer o plano de negócios, deve ser muito difícil conseguir investimento, e se nada der certo, e se falir, então era mais nesse sentido mesmo, nas dificuldades reais, né, dessa construção. Legal, Descer um pouquinho. legal, Isa. Primeiramente, façam parte do núcleo e façam parte do Start.io. Eles fazem um trabalho muito bacana nesse contexto, né? Representado aqui pela Juliana, quem eu conheço, faz parte tanto dessas duas instituições que eu comentei. Em terceiro lugar, me acompanha que eu falo bastante, tem alguns artigos escritos aí sobre rodada de captação, MVP, Product Market Fit. Então, estou escrevendo ultimamente, eu acho que nos últimos 2 meses tenho escrito mais, porque são assuntos que a gente acaba trazendo sempre à tona. Eu falei, como um assunto que a galera está me perguntando bastante, eu acho que eu vou escrever sobre isso. Então, eu fiz 3 conteúdos bem densos nesse sentido de rodada de investimento, rodada de MVP, que tipo, é o início de uma startup, né? Porque fazendo um paralelo já na sua pergunta, né? Criação de uma startup, até mesmo a gente estava falando sobre isso numa palestra do Start.io. A gente, inicialmente, quando vai pensar numa ideia de negócio, a gente pensa numa dor que a gente está vivendo, alguma pessoa do círculo nosso tá vivenciando, sei como solucionar isso, a ideia de R$1 milhão, a ideia de R$1 bilhão. E esse é o primeiro passo, né? O primeiro passo na construção de uma startup surge da visão do fundador sobre uma dor existente naquele mercado. O segundo passo, que esse é o mais difícil, que é o que a gente fala muito, é descobrir se realmente essa dor é latente. Tem clientes que estão evidenciando essa dor. Talvez pode ser tão disruptivo que eles nem saibam que ainda existe essa dor, mas a hora que você for para pesquisa de campo mesmo, falar com o cliente, para a rua, para evidenciar se realmente existe essa dor no mercado. E aí você evidenciou que uma amostra, uma amostragem da sua pesquisa de clientes, eles têm essa dor, eles pagariam relativamente pela sua solução, e agora você precisa entregar o que a gente chama de MVP, que é um produto mínimo viável, né? É um pouco a mais que o protótipo ali, que principalmente ele entrega as principais propostas de valor do que você está solucionando no mercado, né? Esse para mim, negligenciando, eu falei de uma maneira bem contextual mesmo, tem várias minúcias aí. Esse para mim é o primeiro passo para a criação de uma startup.
Então, assim, a gente não está falando de largar emprego, a gente não está falando de captação de investimento ainda, a gente não está falando. O que a gente está falando aqui é de evidenciação que existe uma dor latente no mercado e que, com a solução que a gente está propondo entregar, tem gente interessada a usar aquele software, aquele serviço ou a pagar por aquele produto. Então, é esse o primeiro passo. Quanto à captação. Pô, o mercado está super aquecido, tem N formas de você financiar sua startup. No começo, tem os apoios das aceleradoras, das incubadoras. Depois, tem um estágio quando a startup já está emitindo nota fiscal, já está faturando, tem um estágio ali de investimento anjo, aí tem vários grupos de anjos, inclusive tem a FEA Angels. A FEA Angels entrou numa rodada de captação junto com a BLB Ventures, numa das nossas startups também. E hoje existe um mapa de acesso ao capital. Cara, deixa eu já enviando os links aqui para vocês, senão eu vou acabar esquecendo. Mapa de acesso capital. A Endeavor fez esse mapeamento que foi muito fera. E tem uma relação de fundos de investimentos para cada estágio. Deixa eu já mandar também um artigo da rodada de captação. Então, assim, acesso ao capital, hoje nós temos N formas aí para a gente estar acessando, né, e começando. Mas dinheiro não é o problema, isso eu garanto que não é o problema para a criação dos negócios, é quando as pessoas esbarram. Um outro ponto que é um problema é pensar na questão da estabilidade, né? Pô, o contexto do empreender, ele é totalmente contra ao estabilidade, totalmente contra se você não tiver alinhado que existe a capacidade, a probabilidade de falhar, de quebrar. E tá tudo certo quanto isso. Aqui no Brasil, o que aconteceu, o que a gente está mudando, né? Tipo, espera-se mudar, o que a gente está reforçando a todo tempo, foi muito crucificado aquele empreendedor, aquela empresa que falia. Quando a gente pega mercados mais maduros, como por exemplo os Estados Unidos, pô, tá tudo certo, velho, você falhar, você falir. Inclusive, para alguns fundos de investimento, você já ter tido um negócio e ter fracassado é até um momento para eles acreditarem ainda mais, porque eles entendem que aquele erro que você cometeu no fracasso, você vai aprender com ele e agora nesse segundo negócio não vai acontecer mais. E aqui a gente muda o contexto novamente para soft skills, né? Realmente acreditar naquilo que está proposto. Então, assim, a gente precisa criar um ambiente mais favorável para o empreendedor brasileiro, para falar que, tipo, cara, tá tudo certo. Se falhar, a gente não vai crucificar quem falha. A gente está alinhado com essas pessoas e vamos criar um cenário que esteja mais confortável para o empreendedorismo, né? Então é isso que a gente está buscando hoje. Não sei se eu respondi a tua questão como um todo, Isa. Sim, sim, respondeu. Obrigada, bem completa a resposta. Só uma coisa, você comentou, né? Uma das frases suas foi não é sobre largar o emprego, alguma coisa nesse sentido. Você acha que tem uma fase correta na carreira da pessoa para que ela tente criar uma startup? Nossa, essa pergunta é difícil, viu? Porque eu não quero nem enviesar com a minha resposta, mas eu vou dar uma opinião pessoal que não peguem como verdade, mas é o que eu acredito e o que eu vivenciei um pouquinho.
Bem, vou trazer para o meu contexto do que eu vivi. Tinha um amigo meu que ele tem uma startup que é a Vero, que é uma das nossas investidas. E, pô, quando eu voltei da Califa, eu mergulhei junto com ele nesse universo do que é startup. Fui participar de Startup Weekend, fui participar de case lá em São Paulo, de startup, eventos aí de tudo, qualquer grandeza no quesito inovação, tecnologia, startup eu estava envolvido naquele momento, que era um assunto que eu estava absorvendo, né? Então, eu tinha ali uma carreira dentro da auditoria e eu falei, pô, eu acho que eu vou ir para a linha da transição de carreira. Então, eu comecei a conhecer um pouco dos negócios ali, de como funcionava, de como que era o mercado, e o que muita gente falava que vivenciou no quesito estou saindo de uma organização e para empreender, praticamente o que eu mais ouvi era no sentido de transição. Inicialmente ali, paralelamente, tocando os dois negócios, e eu fiquei muito tempo assim, 6 meses, chegava do cliente 6, 7 horas da noite, pô, sentava com o Gabriel, vamos falar de projeções aqui, vamos falar como que a gente vai construir a Vera, vamos falar, e ficava lá até tipo 1, 2 horas da manhã pensando no negócio. Só que chegou um momento que a gente não aguenta mais, fica insustentável. Então, o negócio ele estava se avançando ali com a startup Vero, que era Club Smile na época. O negócio estava ali dividindo meu tempo e eu estava com o pezinho e tinha sido picado também pelo bichinho da inovação. E aí chegou um momento que eu falei, cara, eu preciso tomar uma decisão. Ou eu vou ficar sobrecarregado aqui trabalhando nos dois negócios, ou eu vou ter uma conversa franca, seja aqui dentro da BLB ou seja em outro lugar, que, pô, aprendi que é isso que eu gosto, que eu quero empreender, seja na Vera ou seja aqui dentro da WLB, eu vou empreender. Então foi uma fase, no meu caso, transitório, né? Tipo, eu estava vivenciando os dois, a economia real e a nova economia, e aí foi uma questão, tipo, evidenciei que existia uma oportunidade no mercado ali, que se eu colocasse energia, sairia alguma coisa, e, e uni esses dois. Foi no momento que eu observei que tipo, dava para a gente fazer algo interno dentro da empresa, mas também confesso que se não desse, eu estaria alinhado de empreender, pô, ficaria um tempo ali com uma renda guardada para empreender e buscar investimento e tudo mais, mas assim, deve-se ter um planejamento para esse empreendimento. Não é simplesmente vou largar meu trampo atual, vou largar meu, sei lá, a não ser que tenha assim, uma condição familiar muito relevante, né? Mas não era um meu caso, no caso, né? Que meus pais conseguiriam me sustentar somente ali por um tempo para eu empreender, não era o meu caso. Então, assim, tem que existir um planejamento e a transição ela vai ser importante para essa virada de chave. Entendi. Obrigadão pela resposta e desculpa aí tomar um tempo. Não, imagina, pô, eu gosto pra caramba das interações. Para mim, eu ficaria aqui falando sem slide, mas eu trouxe aqui como um guia. Então, assim, eu sei que o tempo tá meio curto, eu vou dar uma acelerada aqui. Uma dica de leitura para vocês: comece pelo porquê. O Novo Código da Cultura, Sandro Magaldi, José Salib Neto, escreveram Gestão do Amanhã, que é muito foda esse livro, fala muito do motor 2 de crescimento que a gente trouxe para a realidade aqui da BLB Ventures. E hoje, no século XXI, estabilidade
ela é interpretada como estagnação. Nenhuma organização vai conseguir se manter a mesma durante muito tempo e sobreviver ao século XXI. E aqui eu trouxe um novo contexto empresarial e as principais tendências globais, né? Hoje, uma diferença entre organizações lineares e organizações exponencial. As organizações lineares prezam por uma cultura top-down, comando e controle, enquanto as exponenciais são mais horizontais, prezam muito pela autonomia, que está ligado com os nossos valores. Na linear, o pensamento é sequencial e linear. Aqui a gente valoriza muito experimentação, aprendizado. Nas tradicionais, a inovação vem de dentro. Aqui, nas organizações exponenciais, a gente preza muito pela comunidade, pelo open innovation, pelo ecossistema. Nas organizações lineares, o planejamento estratégico é inflexível e de longo prazo. Planeja-se 10, 5 anos, e aqui a gente preza propósito, mudança, execução acima de tudo, agilidade para adaptação e mudanças, né? Que é um pouco do contexto aí pandêmico que foi trazido. Organizações lineares, os processos são controlados, inflexíveis e pouca mudança. Aqui a gente preza pelo alinhamento, pela autonomia, pelo foco em fortalecer uma cultura organizacional. Nas organizações lineares, geralmente segue o plano do líder. Aqui a gente cocria esse plano, porque as pessoas têm que fazer parte da criação desses objetivos da empresa. Elas têm que se sentir em parte. Elas estão na trincheira. Então, como não fazer um planejamento estratégico alinhado também numa visão bottom-up, né? Que é um pouco do que na segunda-feira eu tive uma palestra na Semana da Gestão da Estácio, e eu estava exatamente trazendo esse contexto do planejamento estratégico. No caso lá foi mais focado nos OKRs, né, que é uma metodologia criado pelo Andy Grove, que é o pai dos OKRs, da Intel, e que foi muito enraizada dentro do Google depois, pelo Larry Page, que inclusive tem um livro que chama Avalie o que Importa, que é do John Doerr, que é muito, muito foda esse livro. Então, assim, hoje o pensamento linear não funciona mais no mundo de mudanças exponenciais, né? E aqui eu peguei isso lá da Global Trends de 2030, algumas expectativas, né, que tem assim de tendências até para 2030. A gente está falando, envelhecimento da população, as pessoas não estão tendo tantos filhos como tinha antes, exponencialização, as conexões globais. Hoje, aquelas viagens que existiam a trabalho, de pegar o avião aqui, lá para Dubai para fazer uma reunião, isso mudou-se muito o contexto. Hoje as pessoas estão prezando mais por conscientização da sustentabilidade, até mesmo em hábitos de consumo. A gente vai ter um crescimento da urbanização ainda mais acelerado, principalmente no quesito de saneamento. Vai acelerar muito a mudança tecnológica, como já vem acelerado, e um assunto que está muito em pauta hoje é sustentabilidade, clima, aquecimento global, que já está meio batido aí para a gente, mas que ainda vai ser muito mais reforçado, né? E nesse cenário pandêmico, a gente teve uma taxa de desemprego recorde, né, aqui no Brasil. Mais de 14 milhões de pessoas desempregadas, que corresponde a 14,8% da população economicamente ativa. E quem são os mais afetados? Os jovens, vocês, né? A gente. Então, na faixa etária dos 14 aos 17 anos, 46% estão procurando emprego. E na faixa etária dos 18 a 24 anos, 31% estão procurando emprego. E essa fonte é do IBGE. E para isso, para aumentar ainda mais as chances
de contratação, a gente está falando aqui de um assunto que é soft skills, porque uma pesquisa feita, na verdade, é o próximo slide. As soft skills, o que elas são? Né? Elas são um conjunto de habilidade e competência relacionada ao comportamento humano, ao comportamento, não à técnica. Muitas pessoas sabem tecnicamente o que fazer, mas quando você coloca ela à frente de uma equipe para liderar e direcionar e transparecer e vender aquele sonho, aquela cultura, ela não dá certo. Então, pessoas que são executoras e existem pessoas que conseguem ter uma gestão dentro de uma empresa porque possuem as habilidades de soft skills necessárias para aquela função. Ô Henrique, uma das coisas que a gente ouve falar aí, uma coisa meio comum aí, que as pessoas são contratadas principalmente pelos hard skills e são demitidas pelos soft skills. Você aí, pela sua experiência, assim, na contratação, assim, porque esse negócio de soft skills é um negócio difícil de medir, você não tem uma reguinha, vai lá e mede no cara. E aí, como é que é o processo de contratação, levando em conta dessa importância nova aí, que está tendo mais dos soft skills? Como é que você contrata uma pessoa? Então, professor, muito boa pergunta, e na prática é difícil mesmo, em entrevistas, em bate-papos, em até mesmo hoje tem avaliações, né? Aqui na BLB mesmo a gente aplica algumas avaliações para entender o perfil de cada pessoa, tem um RH que fica a par dessa parte, né? Mas cara, vai ser muito tipo do alinhamento que a gente vai ter na conversa, das percepções em algumas questões de como que se comportaria nesse cenário, apesar de algumas pessoas virem com algumas respostas prontas, mas alinhado a etapa, aqui no caso vou trazer como funciona o nosso processo seletivo da auditoria, porque é algo mais consolidado, né? Pô, tem uma etapa ali que a gente faz, que é a avaliação das hard skills, que é uma prova, 30, 40 perguntas. Cara, a etapa mais importante? Não é a etapa mais importante. Eu já vi gente, tipo, acertando 40% da prova e sendo contratada, e pessoas que acertou 80% da prova não sendo contratadas. E, por exemplo, comunicação é uma soft skill, no meu ponto de vista. E como eu vou tratar com o cliente? Se na entrevista a pessoa não tiver uma comunicação transparente, que consiga entender para esse tipo de job que demanda a auditoria, pô, é uma soft skill que não está alinhada. Eu preciso de muita criatividade na auditoria? Cara, infelizmente não. Então não vai ser uma soft skill que eu vou avaliar para aquele perfil de vaga. E ela vai ser, ela vai estar muito alinhado a, o perfil que a gente está buscando em cada momento, em cada vaga ali, né? Por exemplo, um perfil analítico. Para mim, a capacidade analítica hoje, ela não é só mais uma hard skill. Hoje ela está muito sendo considerada como uma soft skills, porque a galera não tem um pensamento analítico. Análise de dados não é simplesmente jogar numa tabela dinâmica e boa. É principalmente você saber interpretar com um conjunto de fatores o que aqueles dados estão querendo dizer. Então, sim, vai depender de cada perfil da vaga. Hoje, seja pela conversa, por testes, ou até mesmo uma prova ali que avalia os hard skills, mas é um conjunto combinado desses fatores que vão determinar a contratação ou não do profissional. Legal, legal. Eu acho que isso aí é uma coisa que a gente tem questionado muito, porque
uma das preocupações das pessoas que estão aqui na graduação é estar melhores preparados aí para o futuro e aumentar a empregabilidade, né? Então eles ficam mesmo questionando, porque, como você falou aí, né? Hoje acho que tem até personal para preparar para a entrevista, né? Mas eu acho que você, com uma boa conversa, você acaba descobrindo tudo, mesmo aqueles que se prepararam só para isso, né? Exatamente, exatamente. Tem contradições e o RH é muito importante hoje. Na verdade, pô, empresas estão investindo bastante em cultura hoje, né? E cultura não só está mais na alçada do RH, mas na alçada da empresa como um todo, né? Então, cada vez mais está especializando e é aquilo, né? As empresas também, ela hoje está muito dinâmico o processo, tipo, pô, não está enquadrado no perfil, já conversei 1, 2, 3, 4 vezes, tem-se reuniões com cadências ali, one-on-one, mensais, tudo mais, e, cara, não está alinhado com o perfil que a empresa espera, pô, não vai ser aqui dentro. As empresas não estão segurando mais os colaboradores, porque ninguém é insubstituível mais, né? E, professor, só para eu me situar aqui, a gente tinha combinado até as 9h30, tem mais 10 minutinhos? Como é que tá? Até 9h40 a aula. Tá, beleza, então. Então, vou dar uma acelerada aqui para falar um pouquinho das soft skills aqui que eu listei. LinkedIn, ele fez um estudo recentemente, né, que analisou a importância dessas habilidades interpessoais. Para 92% dos recrutadores, as soft skills são tão ou mais importantes que a hard skills hoje. Ainda, para 89% dos recrutadores entrevistados, a falta de soft skills é o principal motivo de uma contratação que dá errado, né? Pô, pode até contratar pela hard skill, mas é aquilo que o professor estava comentando. A falta de soft skills vai fazer ele ser demitido, né? E aqui algumas, né? Inteligência emocional, que é a qualidade do profissional saber lidar com as próprias emoções e sentimentos no dia a dia do trabalho. A gente fala aqui que, pô, CPF, CNPJ é a mesma coisa. Se eu não estou bem em casa, é difícil as pessoas. Eu consigo segregar 100% do meu lado pessoal profissional. Bullshit, não consegue. Então, assim, é muito importante ter essa inteligência. Tipo, pô, tô com um problema, vou falar com alguém, porque essa pessoa precisa saber como que vai lidar comigo, eu preciso também saber como que eu vou responder isso. Então, hoje, cada vez mais está se falando de inteligência emocional. Criatividade, principalmente no mundo em constante evolução. Criatividade também para solução de problemas, que é um outro ponto que a gente fala como uma soft skill. Adaptabilidade. As empresas que não. As empresas e profissionais se adaptaram muito na pandemia, né? Foi home office, foi como. Tipo, teve pessoas que nunca tinham usado um Google Meet, um Teams. Então, é muito importante essa soft skill de estar sempre. Ter sempre essa adaptabilidade no ambiente que você está se vivendo. Resolução de problemas, que parece muito óbvio, né? Mas tem pessoas que não têm a capacidade de resolver problema, prefere desistir daquele projeto do que como a gente vai enfrentar esse problema para eu avançar. Então, é uma outra soft skill. Gestão do tempo, qual eu vacilei um pouquinho aqui no início, né? 10 minutinhos, e que está muito relacionado à produtividade. A gente está falando muito hoje de metodologias ágeis, Scrum, Kanban,
entre várias outras, e de uma maneira também visual para a empresa, né? E gerir o tempo, mas também dar clareza e transparência de como está a minha produtividade com a empresa, tudo mais, né? A capacidade de lidar com gerações diferentes, que é muito que eu falei, da diversidade. Hoje tem empresas que têm pessoas de 20 anos, 60 anos, 40 anos e que trabalham todas juntas. Cara, que coisa mais gostosa que isso? A cultura é isso, as pessoas não são iguais. E isso que faz faz realmente e motiva a gente estar num ambiente de trabalho, né? Porque a gente está convivendo com pessoas que não são iguais a nós. Então, a diversidade e a capacidade de lidar com gerações diferentes também é uma só soft skills. Então, aqui eu finalizo a minha apresentação, esse bate-papo aqui hoje com vocês, trazendo um contexto tanto de cultura, de inovação, e o que a gente está prezando hoje no mercado de trabalho também, né, que são as soft skills, que na verdade ela não se aplica somente ao mercado de trabalho, mas também se aplica até mesmo no nosso meio, no nosso relacionamento, né? E eu estou muito feliz de estar aqui numa sexta-feira com vocês. Eu agradeço muito o convite do professor Dutra, do Abraão, que fez a ponte aí para falar sobre esse assunto. Não sou psicólogo nem nada, mas algumas coisas que eu estou vendo no mercado, algumas coisas que seja na leitura também que a gente acaba trazendo aqui para um contexto real, e que eu acredito bastante que se alinhado essas habilidades com, obviamente, a nossa capacidade de aprendizado, porque hoje é uma soft skills que eu não falei, né? Essa capacidade de aprendizado é muito relevante, então, e de nos manter atualizado, porque o que a gente sabe hoje, daqui 2 anos, a gente não sabe mais nada. A capacidade de processamento ela dobra a cada 18 meses, é a lei de Moore. E também a gente tem que aprender a desaprender, porque tem coisas que a gente não aplica mais, tem coisas que já foi, já é passado. Então, essa capacidade de aprendizado, atrelado a essas soft skills que a gente falou hoje, é o que vai tornar cada um aqui um profissional melhor, ter que seja na construção de uma startup ou que seja até mesmo para trabalhar dentro de uma organização, de um negócio. Bom, Henrique, eu não sei se tem alguém queria fazer uma pergunta para finalizar aí, porque o tempo está curto, né? Mas eu gostaria de agradecer muito aí a sua disponibilidade. Esse material vai ficar disponível para que as pessoas lá do curso possam assistir, né? E aqueles que não puderam comparecer aí. Hoje, teoricamente, seria feriado aqui na USP, né? Mas passou para segunda-feira, né? Então, algumas pessoas já emendaram aí, né? Mas eu agradeço a presença dos que ficaram aí. Eu acho que foi muito bom saber da importância aí de que a gente tem que estar preparado aí, né, para o futuro, né? E é um futuro, o que eu fico sempre imaginando, Henrique, é que a gente não sabe qual que é o futuro, né? Um futuro é muito incerto. E aí, se a gente focar muito no hard skills, a gente não tem como estar preparado para o futuro, né? Ao contrário dos soft skills, em qualquer área que você for trabalhar, eles vão ser necessários, né? Agora, de repente, você quer mudar de área e só tem hard skill, acabou o que você tinha e não tem mais nada, né? Perfeitamente, professor. Muito, muito alinhado do que a gente falou aqui hoje, né? Bem, galera, foi um prazer estar aqui numa sexta-feira falando com vocês. Quem quiser continuar essa conversa ou qualquer outra, pode me chamar no LinkedIn, que a gente pode bater um papo por lá. E quem tiver um dia por Ribeirão Preto, quiser conhecer a BLB Ventures, as portas aqui estão abertas. O ano que vem a gente vai para um lugar maior, está ficando pequeno aqui. Gente,
a gente pretende que a galera volte também, que a gente inclua outras startups nesse mesmo ambiente. Então, vai ter muita novidade no ano que vem aqui dentro da BLB Ventures. Quem tiver uma startup que está procurando captação, pode falar com a gente também. Quem estiver procurando outros tipos de recursos também e está com dúvida de como começar, Núcleo, Start.io, tu pode procurar a Ju, que eles são super 10 e tamo junto, galera. Pode contar comigo aí. Tá joia. Obrigado, viu? Um abraço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok, pessoal, eu já pus lá a parte da frequência, então não esqueça aí de marcar a frequência, tá bom? Obrigado, pessoal.